Regências nominal e verbal. A estrutura gramatical da língua portuguesa é constituída por vários níveis. O morfema é a menor unidade dessa estrutura. Exemplo de morfema é o S da palavra meninos. Morfema indicador de plural, ou no caso de infelicidade, o in é um morfema. O período, por sua vez, é a maior estrutura da língua portuguesa. Por exemplo, os meninos trabalhavam muito naquele lugar. Cada elemento existente na constituição de um período tem uma função sintática, isto é, desempenha um papel dentro do período e este papel é definido por um tipo de comportamento sintático. Por exemplo, um sujeito na frase se comporta de maneira diferente da forma como o objeto se comporta. Vamos entender melhor isso. Existe entre os termos de uma frase uma relação de dependência, isto é, um depende do outro para completar o seu sentido ou para especificá-lo. Ao termo que pede complementação ou especificação, damos o nome de termo regente, e ao termo que completa ou especifica outros termos, damos o nome de termo regido. Vejamos as seguintes frases. A. Todos aqui amamos ler. B. Todos aqui gostamos de doces. No exemplo A, o termo amamos, verbo, exige que o termo ler, verbo, venha lhe completar o sentido. Portanto, amamos é o termo regente e ler é o termo regido. A ligação entre eles é direta, ou seja, sem qualquer elemento de ligação. Já no exemplo B, o termo gostamos, verbo, pede que o termo doce, substantivo, complete o seu sentido. Assim sendo, gostamos é termo regente e doces é termo regido. A ligação entre eles é feita de forma indireta, vale dizer, existe um elemento que serve de ponte entre eles, é a preposição de. Nos exemplos citados, observamos que os termos regentes são verbos. Logo, temos aí exemplos de regência verbal. Agora vejamos a seguinte frase. A. Foi rápido o transporte dos doentes. Observemos que o substantivo transporte, derivado do verbo transportar, que pede complemento, tal como o verbo exige complemento e nesta frase o complemento é dos doentes. Dessa forma, transporte é o termo regente e os doentes é o termo regido, que se liga ao regente de forma indireta com o auxílio da preposição de. Pelo fato de o substantivo pertencer à classe de palavras chamada de nome, temos aí uma regência nominal. Observação. As gramáticas normativas costumam classificar como nomes as classes dos substantivos, adjetivos e advérbios. Todavia, para nós, toda e qualquer palavra pode se transformar em um nome, isto é, são passíveis de serem substantivadas. Basta acrescentarmos a elas um modificador, artigo, numeral, pronomes. Exemplos. A. Andar é bom. Andar, verbo. O andar, um andar, seu andar, qualquer andar. Substantivos. B. O homem estava doente. Doente, adjetivo. O doente, aquele doente, certo doente. Substantivos. Relação de regências. As relações de regência, dependência, podem ser indicadas pela preposição, aquela que liga um termo ao outro, de, para com, etc. Pela conjunção subordinativa, aquele que liga uma oração a um termo regente, quando, que, pois, com, quanto, etc. Pelo pronome relativo, aquele que liga as orações subordinadas adjetivas, quem, qual, cujo, etc. Ou pela posição na frase. Muitas vezes, a função sintática dos elementos formadores do período só é relevada pela posição em que tais elementos se encontram na frase. Como exemplo, podemos citar o sujeito e o objeto direto. Estes frequentemente se distinguem pela posição que ocupam. O sujeito antes do verbo e o objeto depois do verbo. Vejamos. O presidente elogiou o funcionário. Sujeito, o presidente. Objeto direto, funcionário. Trocando as posições.
O funcionário elogiou o presidente. O sujeito é o funcionário. O objeto direto, o presidente. Muitas vezes a mudança de posição pode mudar o sentido da frase. Cobertores para casal do Brasil. Os cobertores são para o casal do Brasil. Cobertores do Brasil para casal. Agora, os cobertores do Brasil são para casais. É bom ressaltar ainda que a troca de posição só é possível quando não implicar problemas de lógica. Vejamos. A menina comeu o bolo. Sujeito, menina. Objeto direto, o bolo. Trocando as posições. O bolo comeu a menina. Como podemos ver, as funções estão corretas. Todavia, o sentido da frase é inaceitável.